Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar falando de um navio naufragado muito conhecido por todos. É ele, o Titanic, o navio mais famoso naufragado de todos os tempos. E você com certeza já ouviu falar algo sobre ele, ou assistiu o filme dele, não é mesmo? Então vamos lá, roda a vinheta. Vamos direto ao ponto do vídeo. Mais de 100 anos se passaram e a dúvida ainda continua em milhares de pessoas no mundo. Por que o navio nunca foi retirado do fundo dos oceanos? Vamos com a gente descobrir isso. No dia 15 de abril de 1912, o Titanic, o maior navio de passageiros do mundo naquela época, afundou no oceano, galera, em uma colisão com um iceberg, enquanto ia para Nova York. Nele estava mais de 2.000 pessoas a bordo e cerca de 700 pessoas ainda conseguiram se salvar. Ainda bem, né? A maioria eram ricas, de modo que seus familiares começaram a falar na ideia de retirar o navio do fundo do mar. Mas apesar da grande quantidade de dinheiro que tinha no navio envolvida, não era possível realizar essa operação, não apenas pela tecnologia precária do século XX, muito diferente de hoje em dia, não é mesmo? Mas sim porque as coordenadas exatas de onde o navio afundou eram desconhecidas, impossibilitando assim a sua busca, não é mesmo? É muito engraçado isso, um navio daquele tamanho ficou tão pequeno diante do oceano. E o pior, ele não afundou próximo de alguma ilha ou algo assim. Ele afundou no meio do Atlântico Norte. E apesar dos seus 269 metros de comprimento, ainda assim foi bem difícil encontrar. Foi levado pela corrente do mar. Foi um caminho muito longo até que ele chegasse no fundo, né? E mesmo com as coordenadas exatas da onde ele afundou, era muito difícil encontrar, pois ele podia ter se movimentado em qualquer direção. E ainda pior, o navio se partiu ao meio, deixando mais difícil a sua localização. Com isso, apareceu diversas histórias, ideias sugeridas para tentarem recuperar o Titanic, caso ele fosse encontrado no fundo do mar, né? Como a utilização de eletroímãs para tentar puxar o navio. E no meio disso tudo ainda, aconteceu a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. Estava bem feia a coisa naquela época, imagine só. E com isso, aquela angústia de recuperar o Titanic foi temporariamente esquecida, né? Mas depois voltou. Isso foi em 1953. Todas as conversas e o interesse de recuperar o navio voltaram. Uma empresa britânica de produção de embarcações tentou mapear o fundo do oceano para tentar achar a suposta localização do Titanic, com a ajuda de ecos de explosão. Mas de novo, esse projeto não foi bem sucedido. E claro, as pessoas não estavam tentando recuperar o navio por apenas o amor à sua história. Segundo os jornais, o Titanic estava transportando uma coleção de joias que valia aproximadamente 300 milhões de dólares. Já pensou? Nesse valor, convertendo para a nossa moeda, o real, estamos falando de algo de torno de 1,5 bilhão de reais. Além disso, estava os textos originais de Omar Khayyam e a múmia de uma antiga princesa egípcia. Isso sem falar que muitos dos passageiros levavam com eles as suas joias pessoais no navio. Era um verdadeiro tesouro submerso. Depois, em 1976, o inglês Douglas Howley começou um projeto de 5 milhões de dólares para procurar o Titanic. Olha só, hein? O cara tinha dinheiro, hein?
ele tinha diversas ideias, como colocar recipientes plástico com água e passar uma corrente elétrica sobre eles para produzir gases que elevariam o navio à superfície. E acredite, se você achou essa ideia absurda, é que não conhece as outras propostas que foram apresentadas. Vou citar alguns exemplos, como congelar o casco do navio por dentro com nitrogênio líquido, de modo que o Titanic flutuasse como um cubo de gelo na caneca, igual aqueles que flutua quando coloca no copo de whisky. Outra ideia absurda era encher o navio com bolinhas de ping-pong. Pense só o tanto de bolinhas para encher um navio daquele tamanho, não é mesmo, galera? É cada ideia que o pessoal tinha que, olha só, e vou te contar. Vamos lá. Apesar do grande número de ideias, nenhuma delas servia, eram todas inúteis, já que simplesmente as pessoas não sabiam onde se localizava o navio afundado. Até que, em 1985, o aparelho de águas profundas Argo finalmente encontrou o Titanic. Os destroços estavam todos espalhados por uma área de aproximadamente 600 metros e uma profundidade de 3.600 metros. Não é de se assustar o motivo que ninguém encontrava o navio. O próprio peso da proa do navio fez com que ele afundasse no solo, a uma distância de 800 metros da sua popa. Perto dali estava o casco. Em volta se encontrava muitos objetos pequenos, como pratos, colheres, bandejas de garçom. E apesar de todas as coisas estarem bem preservadas, o navio em si estava em condições muito precárias. Na proa do Titanic foi colocado um aviso pedindo a todos que chegassem no navio afundado que deixassem em paz. Será que foi a múmia que escreveu? Isso ninguém sabe. Logo em seguida, os especialistas descobriram que o Titanic ficou mas tão exposto à ação da água do mar e de todo o tipo de crustáceos que qualquer maneira de levar ele para a superfície levaria à quebra do casco em vários pedaços. Apesar de que os pesquisadores decidiram não tirar ele do fundo do mar, ele foi sumindo os pedaços lentamente. Parte da culpa disso foi devido às excursões turísticas. A embarcação onde os visitantes quase sempre levava com eles um pedaço do Titanic, como por exemplo o sino do navio e o farol do mastro, desapareceram misteriosamente. Estamos com a seguinte dúvida: será que foi levado por tubarões? E vocês? Em 2004, um acordo internacional foi assinado para proteger o local do naufrágio do Titanic e os seus destroços. Mais tarde, por volta de 2012, o navio ficou sob proteção da Unesco, e com isso retirar o Titanic da água se tornou algo realmente impossível. Agora o Titanic se tornou uma herança cultural subaquática e, portanto, deve permanecer debaixo da água. Claro, e com isso nunca mais veremos ele de volta à superfície. E além disso, estudo de pesquisadores relata que depois de 20, 30 anos, o navio se degrada rapidamente por causa da água e as bactérias que devoram o metal. Agora imagine só como está o Titanic depois de 100 anos submerso no mar. Seu estado já está irreconhecível.
Então é isso aí, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, deixe seu like para ajudar o canal. E o seu comentário é muito importante para saber se estão gostando do conteúdo. E claro, compartilhe com a galera. Tchau, tchau.